Rogo às armas que nos olhem, que nos guie o caminhar. Cada fruto tem seu tempo, deixa ele madurar. Meu tempo não é do mundo, o meu tempo é da maré. Eu só vou quando ela deixa, eu só vou quando ela quer. Meu tempo não é do mundo, o meu tempo é da maré. Eu só vou quando ela deixa, eu só vou quando ela quer. Maré baixa, nós vai, maré cheia, nós vem. Maré baixo, maré cheia, sempre volto pro meu bem. Paranaguá, 145.829 habitantes. Cidade portuária. O Porto de Paranaguá é o maior porto graneleiro da América Latina. É o maior porto do Brasil em exportação de grãos. Aqui passa de tudo, mas quem vê de cima do mapa não faz ideia que não é só isso. Dos olhos dele cansado, quando chove fica cinza, quando o sol tudo consome, o vento toca meu corpo, calunga chama pra entrar, peço licença pra ela, que é rainha desse mar. Mata Atlântica é um bioma de floresta tropical que abrange a costa leste, nordeste, sudeste e sul do Brasil. Do sudeste ao sul, território caiçara. Há séculos, há mais de 500 anos, é habitada pelos povos tradicionais. E não tem como falar do território caiçara sem falar do fandango. Essa é boa. Ele viu os passinhos chorando aí. Bem, eu nasci no meio do fandango, meu avô, minha mãe faziam parte dessa tradição, né? E como eu nasci no Valadares, na Ilha dos Valadares, aqui tinha muito fandangueiro. Então eu nasci no meio disso tudo, acompanhando o fandango, quem fazia instrumento, quem tocava, eu estava ali no meio do pessoal mais velho, pessoal da comunidade, aqui nasci no meio disso aí. Então o fandango, ele durou esse tempo todo porque ele tá numa comunidade, num lugar onde é isolado, né. Aqui, apesar de ter um porto, Paranaguá ser a porta para o mundo, né, que tem um porto aqui exportador, né, importador também, mas um grande porto, mas tem muitas ilhas aqui dentro da Baía de Paranaguá, muitas ilhas em Guaraqueçaba, Iguape, Canané, essa região aqui que a gente chama de território caiçara. Então, o entretenimento nesses lugares era o fandango, não existia as antenas de rádio, de celular, de nada, né, então o que se ouvia, o que se fazia para se divertir era o fandango. Fandango era paga de mutirão, então se fazia um trabalho, se pagava com fandango, né, para fazer o divertimento era o fandango, então
O fandango ele permaneceu até os dias de hoje, porque esse rádio, esse disco, né, até a Segunda Guerra Mundial não tinha chegado na comunidade, então por isso que ficou até os dias de hoje. O fandango é o nosso pertencimento, é através do som da viola que a gente se identifica, a gente se comunica, e a gente resiste dentro de um território onde precisa de atenção. Então é esse som, essa música, essas cordas e viola que fazem com que as pessoas prestem atenção naquele território e naquelas pessoas que vivem naquele território com aquele modo de vida. Então, viver o modo de vida caiçara é preservar o meio ambiente, é preservar o território, é resistir no território, sabendo que esse território é um território onde moram pessoas com floresta, com mar. Que a gente aprendeu com mais velhos, a gente tentou também passar algumas coisas para mais jovens também, né? Tipo, igual a gente passou, né? Não só eu, mas o Vadico, o pessoal ali que mais velho também, eu que sou um pouquinho mais velho, né? A gente foi passando, tipo, para Aldemir, que é meu filho, passando para o Mariano, passando para o Guto, né? E mais alguns jovens que eu tenho certeza que estão aprendendo também. Nossa dificuldade lá é tem uma contrapartida de algumas pessoas, né? Até nossa mesmo, né? Às vezes a gente deixa a desejar também algumas coisas, às vezes a gente deixa a desejar. Os bailes tinham tanto no Marujá como no Itacuruçá, né? Na Praia da Laje, Canané tinha também, em vários lugares tinha. Antigamente era diferente, não tinha som igual tem hoje, né? Som de forró, de teclado, outros forró, e era só fandango. Era só fandango, então todo mundo ia, todo mundo. Eu peguei bem pouco, assim, a parte do fandango bem jovem, assim, mas eu me lembro bem, assim, os mais velhos dançando, tocando, era só uma viola, uma rabeca e uma caixa de som, uma caixa de folia, né? Então, esses eram 3 instrumentos que tinha, a maioria, né? Depois que foi aprimorando mais, né? Foram colocando, tinha o adufo também, que era o pandeiro, né? Aí depois foi colocando o violão no meio, o machete também, cavaquinho, né? Que algumas pessoas não tinha, outro grupo tinha, outro grupo não tinha. Então esse que foi melhorando, né? E hoje estão melhorou bastante, né? Hoje tem aparelhagem de som, né? Muitas pessoas não escutavam direito você cantando, né? Às vezes perguntava pra gente que música vocês estão cantando, que verso que vocês estão cantando, porque a gente não entende. E aí, a partir do momento que ligou na aparelhagem de som, aí o pessoal começou a entender mais, né? Aqui estão os fandangueiros, pra fazer essa gravação. Aqui estão os fandangueiros, pra fazer essa gravação. Pra fazer essa gravação, ai, do fandango paranaense, que é a nossa tradição. Do fandango paranaense, ai, que é a nossa tradição. Automaticamente que fizemos um grupo, começamos a andar juntos pra lá e pra cá. A nossa maior diversão era ir pra maré. A gente andava de canoa, nadava, fazia muita besteira, pelo menos tentava pescar, e com o tempo a maré foi se transformando. A água escureceu, o cheiro ficou forte. Meu pai avisou que era melhor parar de entrar. Tinha muito esgoto descendo pro rio, e aquilo foi um choque pra gente.
Mas a gente encontrou uma alternativa: atravessar para o outro lado do rio para tomar banho. E o cenário era outro. A canoa agora era de motor, fazíamos nossas bagunças, lá mesmo no terreno que construímos a casa da minha família. E sinceramente, eu me esquivei demais para gravar essas cenas no Caribe. Descer nesse portinho que eu gravei essas cenas me deu muita sensação ruim. Um trauma mesmo. Hoje em dia eu nem consigo pescar direito, nem sair de canoa por causa desses gatilhos que eu tive. E é uma coisa que eu falo: só quem teve a casinha derrubada vai entender de verdade do que eu tô falando. Fui na praia com da concha, será, será ou não? Conchinha que eu mais deixou, ai, será, será ou não? No domingo bem cedinho, quando os pardais caíram no chão, eu fui ver o meu benzinho, que vinha de avião. Ela diz que me namora. Eu lembro que eu tinha 6 anos, daí eu via, né, o pessoal da igreja andando com a bandeira no caminho, o Aurélio, você. Daí eu falei, pô, deve ser um negócio legal. Daí eu quis me inspirar nisso e hoje eu tô aqui com vocês. Falar a verdade, eu sempre gostei bastante, assim, né, da música e eu acho a Romaria uma coisa maravilhosa, né, porque além de ser uma coisa que eu gosto, é um trabalho que a gente faz para Deus, né. Eu quero que essa cultura se mantenha em pé e não quero que acabe, que é um incentivo para as crianças. Não tem como sair da ilha. A ilha é um lugar muito maravilhoso, né? Se for para sair para estudar alguma coisa ainda, né, mas é que lá é muito tranquilo, né. Daí eu penso em ficar lá por mais alguns anos, né. Eu nem imagino como deve ser, porque sei lá, é totalmente diferente, né, do que na ilha. Esse processo de reconexão do povo caiçara com seus costumes tradicionais por meio do fandango caiçara vem se difundindo e ganhando cada vez mais dimensão ao longo do tempo. Esse fortalecimento é fruto do trabalho desenvolvido pelas associações, pelos grupos de fandango e pelos diversos projetos culturais que atuam na preservação, valorização e transmissão dessa manifestação às novas gerações. Quando a gente se envolve enquanto mulher no fandango, a gente precisa provar um pouco mais. Eu, por ser uma mulher que está nesse espaço de poucas mulheres no fandango que conseguem liderar um grupo, que tocam e que cantam, eu acho que é muito difícil, assim, pelo menos de início, ocupar esse espaço. Principalmente porque, não sei, tá mais no imaginário que a gente tem que ficar meio de fora, assim, tocando uma caixa e tudo. E eu acho que, graças à minha família e tudo, foi um pouco mais fácil, assim. O meu pai, ele deu mais abertura e
não só deu abertura, como pediu muito para mim, para eu ocupar esse espaço de ser tocadora e cantar. Então, eu acho que até desde pequena, assim, a minha criação foi mais para isso, sabe? Então, desde pequena, meus pais me colocavam em aulas de música e de canto, para eu justamente, eu não sabia na época, mas para eu justamente, depois de um tempo, eu conseguir me aprofundar nessa base do fandango, assim. E eu acho que foi super importante, porque me deu realmente uma base muito grande para eu conseguir aprender de uma forma mais clara, assim, com mais sensibilidade. E eu acho que foi um super privilégio. E muito principalmente por conta dessa realidade do fandango, né? Eu tenho meus outros ideais e eu acho isso uma coisa importante de enfatizar também, que na cultura caiçara, no fandango caiçara, a gente também faz outras coisas. Então tem gente do fandango que toca pagode, tem gente do fandango que toca rock, tem gente do fandango que toca reggae. E eu também, eu gosto de outras coisas, eu gosto de MPB, eu gosto de outros tipos de estilos musicais. E eu também faço teatro e essas outras coisas, eu me aprofundo em outras artes, porque não é porque a gente é do fandango, que a gente é da cultura caiçara, que a gente não pode, né, se aprofundar em outras coisas da modernidade. Mas eu estudo muito música e muitas coisas assim aprofundadas também para eu levar para a cultura do fandango caiçara. Eu acho bem importante, assim. Eu acho importante também levar o fandango caiçara para essas realidades, para essas pessoas conhecerem melhor, né? Porque é a tradição, querendo ou não, do nosso estado do Paraná, né? Além de aproximar os jovens de seus costumes e tradições, o fandango caiçara também passa por um processo de renovação em relação aos espaços de atuação e às pessoas que os ocupam. Atualmente, as mulheres vêm assumindo papéis de destaque, atuando como instrumentistas e ocupando posições de liderança dentro da manifestação. Da mesma forma, pessoas da comunidade LGBTQIA+, como eu, que sou um produtor, sou músico, sou dançarino, passa a ocupar também o palco, o primeiro plano de manifestação que é historicamente conservadora. Isso evidencia que o fandango se reinventa constantemente. Então, acompanhando as transformações da sociedade, não perde a essência. Como transformar uma coisa que não era um produto, que era uma ação cultural, em produto. Como fazer salvaguardar essa cultura que não tinha uma pretensão financeira, ser sustentada, como criar meios de que um jovem continue no fandango sem ir para outras profissões. Então, assim, são todos esses dilemas que a gente vem pensando para poder comercializar o fandango, para poder salvaguardar o fandango e para poder fazer essa cultura continuar viva. Porque, assim, sempre vinham me falar assim, porque o fandango não tem dançarino, porque todos que precisam de cachê. Eu falei assim, cara, claro que eles precisam de cachê. Claro, as pessoas são pobres. A gente está falando de gente de baixa renda, a gente está falando de gente de sítio, de ilhas, que não tem, jovens, que os pais são pescadores, são agricultores, agricultores não são mais, né? Porque hoje em dia não pode mais ser agricultor, mas são pescadores. Aqui no nosso caso de Paranaguá, os pais trabalham a maioria no porto, né? Ninguém tem salários maravilhosos que os filhos, ninguém é herdeiro, né? Então, assim, as pessoas precisam trabalhar. Então, assim, para um jovem continuar no fandango, ele tem que ter um cachê, ele tem que ter um salarinho, porque as pessoas precisam disso. O Fandanguara, desde o começo, teve essa rotatividade. Como a gente mora em Guaraqueçaba, e Guaraqueçaba carece também de emprego, né? Então o pessoal sai muito de lá
para estudar em Paranaguá, estudar em Curitiba, e aí acaba tendo uma rotatividade nos integrantes do Fandanguará. A gente fala assim, o Fandanguará forma fandangueiros, o pessoal tem 17, 18 anos, vão para outras cidades, assim como nós também já fomos para Curitiba, Paranaguá, e retornamos a Guaraqueçaba e estamos trabalhando com o fandango. Então tem essa rotatividade. Para a gente, a nossa maior dificuldade é fazer com que o jovem se interesse. Hoje, graças a Deus, essa realidade é um pouco diferente do que quando a gente começou, mas a gente tem praticamente assim até eles chegarem ao 3º ano, né, do ensino médio, que depois eles se formam e vão procurar os seus rumos, outros caminhos, alguns retornam, outros não. Então, como eu falei, comecei lá pelos anos 2000, 2001 com o fandango e eu vi várias transformações sendo feitas. Antigamente, quando eu comecei, a maior justificativa que a gente tinha era que o fandango estava acabando. Né? Só tinha as pessoas mais idosas fazendo fandango, e aí ia acabar. Se nós jovens na época não fizéssemos fandango, o fandango ia acabar. Essa foi a maior bandeira que a gente ergueu até um tempo. E depois que a gente começou a fazer, a gente viu que outros jovens de outros lugares, a partir do encontro de fandango e cultura caiçara, em 2006, 2008, em Guaraqueçaba, a gente viu que o fandango não era só ali em Guaraqueçaba. O fandango tinha em Paranaguá, tinha em Iguape, tinha em Ubatuba, tinha em Morretes, tinha em vários lugares. Então, a gente viu essa transformação do fandango. Hoje, falando hoje, a gente fica muito feliz e orgulhoso de ver que existem vários jovens fazendo fandango, aprendendo, tocando, cantando, dançando. O ano retrasado, em 2024, a nossa festa do fandango em Guaraqueçaba, que 85% do público era um público jovem, né? Que foi cantar, foi se apresentar, foi dançar fandango, foi fazer a festa. Então hoje a gente vê assim, até o movimento do fandango caiçara como sendo um só. Mesmo que tenha essa questão de território, cada um tem o seu território, a gente ainda acaba vendo o movimento do fandango como sendo uma família só. Porque onde a gente vai fazer fandango, nos encontros e festas, e até nas comunidades, sempre tem outros grupos, outros fandangueiros que são que são do território, mas a gente se reconhece, a gente sabe do trabalho de todo mundo, a gente é camarada, a gente sempre está junto, a gente sempre está fazendo os fandangos junto. Cada vez mais, os caiçaras têm acesso à formação, à educação e ao ensino superior. E esse crescimento reflete diretamente na manifestação cultural. Hoje contamos com músicos, profissionais, pesquisadores, produtores culturais, educadores e diversos outros profissionais que se destacam para fortalecer tanto a comunidade quanto o fandango caiçara. Da mesma forma, a circulação e a comercialização do fandango caiçara são fundamentais para a sua sustentabilidade. Projetos, apresentações, registros fonográficos, audiovisuais levam essa tradição para novos territórios e ampliam seu reconhecimento. Assim, o fandango se consolida como expressão da identidade e da resistência do povo caiçara, preservando suas particularidades e permanecendo vivo apesar dos desafios impostos pela urbanização, pela opressão territorial, pela especulação imobiliária e pelas transformações sociais. Então, cada local tem uma particularidade ali e luta da forma como pode contra esses obstáculos da sociedade. Hoje o fandango é minha família. O fandango, a gente tem uma família de fandango, uma família que se encontra e que minha casa é um dos pontos do fandango, pontos nacionais, né? Que a gente é um pontão de cultura caiçara e que a gente recebe sempre os jovens aqui, os idosos, todo mundo, né? A gente recebe todo mundo para fazer fandango, para conhecer fandango, para viver fandango. O fandango, ele acontece todos os dias aqui. A nossa carga horária de fandango é 7:0. A gente não tem, a gente vive isso, né? Então, ela é a minha vida. O que eu vou falar? Eu tenho o meu grupo de fandango, eu tenho minhas filhas que são do fandango, meu marido do fandango, meu trabalho com fandango, meus amigos são do fandango, meus compadres são do fandango. O que eu vou falar? Existe gente sem fandango? Mas o fandango é essa manifestação cultural que torna viva, que pulsa não só o coração, mas a alma das pessoas, para que as pessoas permaneçam resistindo com a sua identidade dentro do território. O fandango sustenta o modo de vida caiçara e também é sustentado por ele.
tirar a canoa aí. Luiz, você pega o remo aqui, Luiz. Ei, Prado, o que eu falei, Prado? O que eu falei? Vai, empurra aí, rapaz. Empurra pro outro lado, mas... Pra onde isso aqui? Não tem. Empurra o bico pra lá, pô. Mas não tá lá, pô. Ei, Prado. Olha aqui, Prado.